Nós estamos de volta com o Agora pela Rede Meu Norte Brasil. Preste atenção nas novidades da linha infantil que você encontra na farmácia Hiperfarma. Olá pessoal, eu tô aqui para te falar das novidades da Hiperfarma. E quando eu falo para vocês que a Hiperfarma é uma farmácia completa, é porque é realmente. Aqui vocês vão encontrar as melhores marcas e sempre os melhores preços. Tudo em termocosméticos, medicamentos, higiene pessoal, fraldas descartáveis, suplementos, brinquedos, artigos infantis e muito mais. Hoje eu tô aqui para te mostrar essa linha maravilhosa da Mustela, que é uma linha baby importada. É uma linha que você não encontra fácil em todo local. E aqui na Hiperfarma nós temos a linha completinha. Temos, olha, o protetor solar da Mustela, que inclusive está com um preço imbatível. Ele é muito bom, muito indicado. Temos também aqui esse creme, que ele é um creme para desconforto. Se o bebê tem dificuldade para dormir, tá com congestão nasal, pronto, aqui tá a solução. Vem explicando como você tem que fazer, olha, para fazer a massagem no peito do bebê, para ele ter uma noite de sono mais tranquila. Os produtos da Mustela são maravilhosos, super conceituados, reconhecidos mundialmente, e aqui na Hiperfarma tem a linha completa. Shampoo também da Mustela, olha só, em 2 tamanhos, tá bom? Condicionador, creme para o banho, hidratante Mustela também, a famosa pomada para assadura, e tudo isso com aquele precinho que a Hiperfarma já faz para você. Por isso, gostou? Vem aproveitar, aqui tá cheio de novidades para você. Hiperfarma, Hiperfarma. Muito bem, chegou a hora esse quadro Todo Mundo Assiste. Jogo do Poder. Oferecimento Pronto Quer. 24 horas no conforto do seu lar. Solares. Recursos renováveis. Energia com sabedoria. E Show Automol. É o Jogo do Poder que começa, não é sabatina, não é entrevista, é bate-rebate ou debate. Os candidatos à Prefeitura de Teresina, um deles vem aqui e se submete às perguntas dos adversários, isso mesmo, dos concorrentes. Hoje, o candidato na Berlinda é o candidato Pedro Laurentino, do Unidade Popular. Boa tarde, obrigado pela presença aqui com a gente, candidato. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, telespectador da Meia Norte. É um prazer, obrigado pelo convite. Estamos aqui. Vamos lá. A primeira pergunta é do candidato Doutor Pessoa, do MDB. Pedro Laurentino, nós sabemos que Teresina é uma das capitais pior em saneamento básico. Pior ainda são nas áreas das vilas e favelas, que não tem nem água e nem saneamento. Pergunto, sendo eleito, o que fará por essas comunidades vulneráveis da cidade de Teresina? Para cada resposta, o senhor terá o tempo de 1 minuto e meio, tempo máximo. Quando restarem 15 segundos, um sinal sonoro o avisará para que o senhor conclua o raciocínio. Pode responder, então, a pergunta do doutor Pessoa. Boa tarde, Pessoa. De fato, Teresina, 80% das casas não possuem esgotamento sanitário, o que é uma lástima. Ainda em Teresina e no Brasil, muitas crianças morrem de verminose e disenteria, porque por falta de saneamento. Tem aqui em Teresina regiões onde se defeca no saco plástico e joga o famoso aviãozinho. É uma realidade, não é uma barbárie, mas é uma realidade. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada real investido no saneamento, se economiza R$9 lá na ponta, lá nos hospitais. Quer dizer, então, essa inclusive é uma questão de saúde pública. E precisa que a gente incentive, quer dizer, jogue todo o investimento necessário para universalizar o esgotamento sanitário na cidade de Teresina e também o tratamento dos esgotos. Porque os esgotos são lançados nos rios de Teresina, Rio Parnaíba, Rio Poti, sem nenhum tratamento. Quer dizer, nossos rios são esgotos a céu aberto e isso precisa ser modificado. Então,
primeira coisa é brigar para ter recursos. Com essa política econômica do governo federal, não tem recurso para esse tipo de investimento, é preciso ter, só tem recurso para rentistas, para os banqueiros, e é preciso que tenha recurso para fazer esses investimentos. Agora a pergunta feita pelo candidato do PL, Fábio Abreu. Candidato Pedro Laurentino, sabemos que a população demanda de obras sociais, como escolas, creches, hospitais. Todo esse processo depende de arrecadação. Precisamos tornar Teresina atrativa para os investimentos e acabar com tanta burocracia existente e que torna Teresina uma das capitais menos atrativas para os empreendedores. Qual a sua proposta para a relação entre empresários, entre geradores de empregos e o município? A partir de agora, 1 minuto e meio. Candidato Fábio Abreu, eu diria que a gente não vai reinventar a roda. Para você enfrentar a situação de paralisia da economia, de recessão, é necessário fundamentalmente ter investimento público. E para você ter investimento público, precisa reverter a situação econômica do país, onde todo o recurso, 40%, 50% quase, do orçamento da União é carreado para pagar o título da dívida pública. É preciso que haja os investimentos na produção. E para nós, esses investimentos precisam chegar diretamente na ponta. Por exemplo, nós pensamos em fazer mutirões habitacionais sem a intermediação das grandes empreiteiras, que carregam para si 30%, 40% dos recursos que são destinados para a construção civil, por exemplo. É preciso fazer mutirões habitacionais, contratando diretamente a mão de obra, para que não só a pessoa fique empregada, mas também esteja trabalhando para construir a sua própria casa. Então, destravar a burocracia é importante, mas principalmente destravar os recursos que não estão chegando onde deve, que é na produção brasileira. A pergunta agora seria feita pelo candidato Fábio Novo, do PT. Como ele não enviou o seu vídeo com a pergunta, eu vou sortear um tema e aí o senhor vai falar sobre esse assunto que eu sorteei aqui. O tema é saúde. A partir de agora, o senhor tem o seu tempo. Primeira coisa, nós queremos aqui lamentar profundamente a decisão do presidente da República, que está tentando privatizar o SUS, o decreto 10.350. As unidades básicas de saúde passam da Secretaria do Ministério da Saúde para o Ministério da Economia, transformando-se em um negócio. Logo, o SUS, que tem sido um dos responsáveis, foi um dos responsáveis principais para que a catástrofe da pandemia não fosse tão grande no Brasil. Então, essa é a primeira coisa. Sobre saúde, a nossa prioridade é principalmente a saúde preventiva, evitar que as pessoas fiquem doentes. E evitar que fique doente é você investir no saneamento básico. Mas nós temos uma atenção muito especial para a questão da saúde mental. Teresina é uma cidade, uma população que sofre muito com a questão da depressão, existem muitos suicídios e é necessário que a gente tenha um tratamento especial, um investimento nos CAPs, mais contratação, mais assistentes sociais, mais psiquiatras, para que a gente dê um tratamento muito especial na questão da saúde mental da nossa população que está sofrendo. É o mal do século, depressão é o mal do século e é preciso que a gente tenha uma atenção especial a esse respeito. A pergunta agora feita pelo candidato Fábio Sérvio, do PROS. Candidato Pedro Laurentino, o senhor tem uma história de luta aqui em Teresina e já foi vereador do município. Eu gostaria de saber qual o seu projeto principal para a relação entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Teresina e como o senhor enxerga as despesas executadas pelaquela casa. Pois não, a sua resposta. Candidato Fábio Abreu, o nosso slogan é slogan pelo poder popular. Fábio Sérvio. Fábio Sérvio, desculpe. É o poder popular. É trazer o povo para participar. Nós vamos montar um conselho popular da cidade, onde as principais peças de políticas públicas de Teresina serão decididas por esse conselho. Conselho democrático, amplo, com autonomia, onde, por exemplo, o plano diretor da cidade será discutido por ele. O orçamento da cidade, o orçamento da prefeitura, o orçamento chamado orçamento participativo, é uma fraude. Somente 0,5% do recurso do orçamento anual é decidido pelas comunidades. A nossa proposta é o contrário. A nossa proposta é toda a comunidade vir discutir isso aí. E quando chegar na Câmara Municipal, as propostas profundamente discutidas, democraticamente discutidas pela sociedade, com certeza aquele bom vereador que tem boas propostas, bons projetos, ele vai se integrar ao nosso projeto.
E aquele que simplesmente pretende o toma lá da cá, aquele tirar vantagem, esse não vai ter vez. Então, nós vamos realmente discutir, a nossa fonte principal de governabilidade será o povo, será a organização popular. Mas, naturalmente, que a gente quer ter uma boa relação com a Câmara, discutindo a partir daquilo que foi debatido pelos conselhos populares da cidade. Agora a pergunta encaminhada pelo candidato Gervásio Santos, do PSTU. Pedro, hoje é dia 28 e os servidores públicos, seja federal, estadual e municipal, estão lutando contra a reforma administrativa que vai tirar a estabilidade do emprego, privatizar estatais e vai cada vez mais perseguir os servidores com o fim da estabilidade. No seu governo, como será o tratamento com o servidor público municipal, já que o PSDB é só perseguição, assédio e retirada de direitos? Eu tenho agora o seu tempo de resposta. Gervásio, vamos reforçar o regime jurídico único, nada de reforma administrativa. Essa reforma, na verdade, é para diminuir o Estado, diminuir o serviço público e solapar o direito dos servidores. O sonho de consumo desse pessoal é fazer com que o servidor público volte a ser nomeado pelo chefe político do interior, pelo bilhetinho do vereador, pelo bilhetinho do deputado e não pelo concurso público. Estabilidade não é privilégio, estabilidade é um direito para que você não se submeta a certas agressões dos chefetes que passam nas repartições públicas. Quer dizer, essa é uma questão chave. Você ter, por exemplo, o direito de paridade na aposentadoria é fundamental. Hoje o aposentado, quando ele parte para a aposentadoria, ele perde de 30% a 40% do seu salário, a começar do seu auxílio alimentação, como se o aposentado não comesse, não tivesse direito a se alimentar. Então, a nossa defesa, a defesa da integridade do serviço público, nós não temos estado de mais, nós temos estado de menos para a população. Falta escola, falta posto de saúde, quer dizer, falta segurança, falta uma série de coisas que a população exige, quer e tem direito. Então, a nossa proposta é contra a reforma administrativa do governo, que procura solapar a administração pública, o Estado, quer dizer, e principalmente atacar os direitos que foram consagrados na Constituição dos servidores públicos municipais, estaduais e federais. A candidata Jéssica Fonseca não enviou pergunta, então sortearei um tema para a sua abordagem. O tema, candidato Pedro Laurentino, é educação. Pois não? Pois não, a educação é vendida pela Prefeitura como a educação, quer dizer, a primeira, primordial do Brasil, das capitais do Nordeste. Quer dizer, isso para nós não é uma realidade. Não que a gente queira discutir os índices do IDEB. Quer dizer, mas existem outros índices que a Prefeitura oculta, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, que onde pega a questão da renda, onde você tem a questão educacional e outros aspectos, isso são escondidos. Para nós, a educação que funciona é a educação em tempo integral. Quer dizer, que o secretário de Educação, que é candidato, diz que está recuperando, tem 32 escolas, mas, no entanto, há 20 anos atrás ele acabou. Se está recuperando, por que acabou há 20 anos atrás? Quer dizer, o que nós vimos na cidade de Teresina são cada vez mais crianças fazendo malabarismo nos semáforos, e não é só na época de pandemia, não, fora da época de pandemia, quando deveria estar na escola. Nós temos 40% dos jovens de Teresina, de 15 a 17 anos, que nem estudam nem trabalham. São chamados jovens neném. Não tem estudo, não tem trabalho, e o traficante chega e carrega, alicia para ser mão de obra do tráfico e bucha de canhão também. Porque, na verdade, eles pagam com o próprio sangue a tentativa de levar algum trocado para casa. Então, não é verdade que a escola de Teresina é uma escola, um mar de rosa. Porque se fosse um mar de rosa, inclusive, o filho do secretário e o filho do prefeito teriam estudado nelas. Nunca estudaram. Então, para nós, a escola é a escola em tempo integral, onde a criança entra às 7 horas da manhã e sai às 7 horas da noite. O candidato Kleber Montezuma está na vez, como não enviou pergunta, outro tema será sorteado para que o senhor desenvolva, e o tema é terceira idade. Terceira idade. Primeiro, quero lamentar profundamente a deselegância do candidato oficial da Prefeitura, que não faz uma pergunta, porque com certeza considera que é um candidato popular, candidato de poucos recursos e, segundo ele, provavelmente com poucas chances de chegar ao segundo turno. Terceira idade. A primeira coisa para a terceira idade é nós termos uma aposentadoria decente. Como eu disse, o aposentado, ao sair da ativa e para a inatividade, ele perde de 30% a 40% do seu salário e as suas despesas aumentam. Despesa médica, despesa odontológica, despesa com cuidador, uma série de despesas novas que vão tendo para as pessoas e os rendimentos e a renda caem. Essa é a primeira coisa. Segundo, você tem que ter algumas áreas importantes. Por exemplo, eu acho interessante que a Prefeitura faça aquelas academias nos bairros.
Entretanto, academias populares. O idoso não sai da sua casa se não for estimulado por um educador físico. É preciso que tenha também um educador físico que traga o idoso para que ele possa fazer, quer dizer, conviver com os demais companheiros de idade, quer dizer, e ter esse tipo de estímulo. Eu acho que também poderia ter alguns convênios com clubes de Teresina, como a ABB, a DUFP, para que eles pudessem socializar a sua vida na piscina, quer dizer, ter um tipo de atividade, quer dizer, que eu acho que seria bastante interessante. Mas o essencial é a gente ter um carinho especial pelo idoso da cidade de Teresina. Candidata Lourdes Melo também não enviou pergunta. Ah, mandou? Opa, Lourdes Melo mandou, vamos ver. Nessas eleições, tem 13 candidaturas à prefeitura. Dessas, 4 são de esquerda. E nós do PCO, nós colocamos que o nosso eixo de campanha é lutar pelo fora Bolsonaro e para resgatar os direitos políticos de Lula, para que ele possa concorrer às eleições para presidente. A pergunta que eu lhe faço: no segundo turno, a direita ganhando, você vai pregar o voto nulo? Pois não, vamos à resposta. Não vamos botar o carro na frente dos bois, candidata Lourdes Melo. Certo? Quem sabe se não estarei eu, não estará a senhora nesse segundo turno. Então vamos trabalhar, vamos jogar o jogo até o final, até porque o jogo só acaba quando termina. Vamos até o final. Mas, com certeza, não há nenhuma possibilidade da Unidade Popular se unir, se juntar, se somar a qualquer candidato de direita. Nós fazemos, sim, da nossa campanha também um instrumento de combate ao fascismo, que é perigoso, quer dizer, que está instalado em Brasília. Quer dizer, a eleição é municipal, mas tem esse veio nacional que a gente precisa combater. Mas a cada dia a sua agonia. Vamos aguardar chegar ao segundo turno, quem sabe não estaremos lá, eu ou a senhora. Agora a candidata Lucineide Barros faz o questionamento. Pedro, você é um dos lutadores em defesa do serviço público e hoje é o dia da servidora e do servidor público, um dia sem festa, considerando os ataques, a privatização do serviço, o desmonte e ainda a promessa de aprovação de uma reforma administrativa que, se for aprovada, agravará ainda mais esse quadro. Como aspirante ao cargo de prefeito, eu lhe pergunto como pretende lidar com essa situação. Vamos para a resposta. Já dei essa resposta ao nosso Gervásio, mas sempre é um prazer responder também a Lucineide, candidata do PSOL. Nós vamos reforçar o serviço público. Como eu disse, o Brasil não tem estado de mais, o Brasil tem estado de menos. A população é carente de quase tudo, a população não tem uma escola de qualidade, a população não tem um posto de saúde que, de fato, ou um sistema de saúde que possa responder às suas necessidades. Então, nós temos que reforçar o Estado. Quer dizer, também não é verdade que nós temos uma máquina inchada. O Brasil possui algo em torno de 12 servidores por habitantes, por 100 habitantes. Quer dizer, é pequeno. Nos Estados Unidos, praticamente 1/3 da população. Nos países nórdicos da Europa também, praticamente 30, 33 funcionários por 100 habitantes. Então, não é verdade que nós temos habitantes, que nós temos funcionários demais. Também não é verdade que o salário é um salário exorbitante. Você tem exagero, você tem distorções, mas essencialmente a média salarial do serviço público do Brasil é algo em torno de R$3.000, R$3.500. Isso não é um salário exorbitante, isso não é um salário alto. Então, nós não temos uma máquina de mais, nós temos máquina de menos para atender a população e nós somos contra a reforma administrativa e nos somamos a todos os partidos de esquerdas e populares no sentido de combater essa proposta do governo Bolsonaro. Questão encaminhada pelo candidato Major Diego, do Patriota. Candidato Pedro Laurentino, eu não vou fazer uso do fundo eleitoral na eleição de 2020 por entender que seja imoral o que os partidos estão fazendo com o povo, gastando bilhões de reais com campanhas eleitorais imorais, já começando errado. Quero respeitar o dinheiro do pagador de imposto. Defendo diminuir o tamanho do Estado e investir na população. Qual o seu posicionamento com relação a essas questões? Agora a sua resposta. Pois não, com relação ao dinheiro da campanha, nós estamos de pleno acordo. Aqui tem candidato bilionário. Esses candidatos maiores, Kleber Montezuma, Doutor Pessoa, Fábio Abreu, receberam algo em torno de R$1 milhão dos seus partidos. Isso é uma agressão a um povo que está empobrecido, que está desempregado, que está fazendo bico, que está na fila do auxílio emergencial, na fila do ônibus, um profundo desrespeito. E com certeza, se chegarem na prefeitura, vão devolver tintim por tintim o que receberam. Vão lotear a prefeitura para devolver os seus investidores, porque esse pessoal não dá dinheiro de graça. Eles exigem retorno e vão ter que ter retorno para eles.
Quer dizer, com relação ao Estado pequeno, é o contrário, o Estado tem que ser maior. O Estado ele não pode ser grande para quem ganha muito dinheiro, o Estado não pode ser grande para o banqueiro, o Estado não pode ser grande para o rentista, que se apropria de 50% dos recursos do orçamento da União. Quer dizer, mas para o povo ele tem que ser maior, ele tem que estar mais próximo, eles têm que chegar mais junto, a segurança tem que ser mais junto, o guarda, o policial tem que ser um policial mais próximo da população, quer dizer, o médico. Nós precisamos de mais médicos, nós precisamos de mais psiquiatras, nós precisamos de mais assistentes sociais, nós precisamos de mais professores, nós não precisamos de menos, diminuir, nós temos que aumentar para dar um serviço mais próximo à população. Então, com relação a essa questão do Estado, nós estamos totalmente em desacordo com a sua opinião. O candidato Mário Rogério faz a sua questão. Meu caro Pedro Laurentino, uma das grandes questões de debate nessa campanha é em relação ao trabalho. Devido à pandemia e muitas medidas tomadas pelo governo do estado e pela prefeitura, muitas empresas fecharam e, consequentemente, muitos postos de serviço também foram fechados. Chegando à prefeitura de Teresina, como o senhor vai fazer para reduzir o desemprego na nossa capital? Vamos então para a resposta. Eu digo e reafirmo, nós não vamos reinventar a roda, tem que ter investimento público. Agora, essa questão de que tem muito encargo no Brasil para você gerar trabalho, foi feita uma reforma trabalhista afirmando isso, que vamos modificar, vamos tirar esses encargos para gerar emprego. Não gerou um só emprego no Brasil com a reforma trabalhista, só retirou o direito dos trabalhadores. Muita gente hoje trabalhando praticamente na condição análoga de escravo. Ou esses entregadores de aplicativo não são os novos escravos, quer dizer, da sociedade moderna. Que se não trabalharem dia e noite e dia, eles não levam sequer o seu troco para casa no final da noite. Quer dizer, eles não têm direito a férias, não têm direito a descanso semanal remunerado, não têm direito a nada. Outra forma de emprego para a juventude, que é o que resta também, são os call centers, que vêm aqui explorar a mão de obra barata. Quer dizer, a isenção, inclusive, de IPTU e de quase todos os impostos da cidade para que eles explorem essa mão de obra. Quer dizer, e esses trabalhadores têm um trabalho extremamente duro, difícil, recebem menos que o salário mínimo, passam 8 horas por dia com o telefone, com fone no ouvido, estouram os tímpanes, afeta a saúde mental, quer dizer, são assediados moralmente dia e noite no seu local de trabalho. Então, não é esse o caminho, é investimento público e microcrédito e você, principalmente, fazer com que, por exemplo, as hortas comunitárias, você multiplique essa área, a agricultura familiar, os oleiros lá da Zona Norte. Serrano. Vamos então para a pergunta da candidata Simone Pereira, do PSD. Candidato Pedro Laurentino, o senhor já foi vereador de Teresina, portanto, conhece bem a realidade da cidade. Na sua opinião, no que os tucanos são mais competentes? Em esconder as mazelas da população ou em emplacar a narrativa que tudo está indo muito bem? Vamos para a sua resposta. Os tucanos, de fato, são competentes em se vender como um bom produto. Quer dizer, o que não é verdade. A administração tucana é uma administração para poucos. É uma administração para os ricos, é uma administração, quer dizer, para quem quer fazer empreendimento. Que aquela famosa frase que é feliz quem vive aqui, não é feliz quem vive aqui, é feliz quem lucra aqui. Porque ninguém pode ser feliz sofrendo, desempregado, espremido dos ônibus. Quer dizer, então, mas eles têm essa capacidade de vender, quer dizer, aquilo que não produziram, né? Todo dia, todo ano, eles dizem que vão fazer galerias, por exemplo, na hora que dá a primeira chuva em Teresina, a cidade inunda. Quer dizer, ninguém se lembra de fazer esse tipo de cobrança. Então, eles vendem uma imagem, mas a realidade é outra. Vendem uma imagem de que é a melhor educação, de que são sérios, honestos, tratam da coisa pública, que são democráticos, não são um orçamento popular, como eu disse, é um orçamento que é um arremedo, praticamente 0,5% dos recursos são destinados, são discutidos pelas comunidades. Então, mas eles têm essa capacidade de passar para o povo uma ideia de que fazem o melhor de tudo, e não são. Quer dizer, Teresina é uma cidade de profundas mazelas e o prefeito não é um gerente, quem precisa de gerente é banco. O prefeito é cargo político e precisa enfrentar as mazelas e as contradições e as injustiças de nossa cidade. Terminadas as perguntas, o senhor agora tem 1 minuto para se dirigir à nossa audiência. Bom, essa eleição é uma eleição bastante desigual. Ontem mesmo teve um debate aqui no canal, na TV Meu Norte, e a Unidade Popular não foi convidada porque não tem assento no Congresso Nacional. Como é que nós podemos ter assento no Congresso Nacional se essa é a primeira eleição que a gente participa? A não ser que a gente fosse uma sigla de aluguel, quer dizer, que vendesse ou comprasse mandato. Isso a gente se nega a fazer. Nós viemos exatamente botar o dedo nessa ferida, dizer que a política tem que ser diferente.
E a política tem que ter cara de povo. Eu sou um funcionário público, quer dizer, os nossos candidatos é um cobrador de ônibus, que pena que está muita dificuldade para poder trabalhar porque não está recebendo o seu salário, são estudantes, são desempregados, esses são os nossos candidatos. Quer dizer, e é hora de botar a gente com cara do povo na Câmara Municipal e na Prefeitura de Teresina. Quer dizer, pobre que elege, que vota em milionário, corre o risco de passar a vida toda e não encontrar o seu salário. Quero agradecê-lo pela presença hoje aqui com a gente, candidato Pedro Laurentino, Unidade Popular. Vamos fazer um intervalo, na volta vem aí os jogadores, jaulas abertas, já já.